a gente vai entrar num aspecto que é extremamente importante, que é as fichas técnicas, né? As fichas técnicas, elas são essenciais, elas são essenciais dentro do planejamento de cardápio. Por quê? Porque elas são os vetores, elas são as medidas que eu vou ter para poder compor um custo, para poder ver se aquele produto é viável ou não. Então, assim, elas são os meus indicadores para o sucesso ou o fracasso daquele produto. Então, não existe ficha técnica, não existe cardápio sem ficha técnica. A ficha técnica existem vários modelos, tamanhos, formas, complexidades. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. E se vocês quiserem, eu até envio para vocês isso posteriormente. Então, quando a gente fala sobre a ficha técnica, a gente vai pensar isso aqui, né? Resolvi fazer gastronomia e agora? Vou ter que fazer contas, utilizar matemática. Por quê? E para quê? Justamente para a gente poder ter esse controle de custos, né? Gente, um dos dois microfones tá chiando bastante. Tem como desligar rapidinho? Ou é do John ou é da Stephanie. São os dois que estão abertos. É da Stephanie. Melhorou bastante agora. Então, a gente vai trabalhando em cima desse planejamento, porque desta forma a gente consegue ver e aferir a viabilidade de um cardápio, aferir a viabilidade de um processo, e aí sim a gente consegue trabalhar e implantar esse cardápio. Então, quando a gente fala, tudo que a gente vai conhecer são estratégias de elaboração para as fichas técnicas. Então, para estabelecimentos de alimentação. Nós temos fichas técnicas de todos os produtos possíveis e imagináveis, né? Um manual que a gente recebe em alguns produtos eletrônicos é uma ficha técnica do produto, né? Como utilizar, como fazer, qual é o processo. Então, isso é extremamente importante. Para o nosso setor, para o segmento de alimentos e bebidas, a ficha técnica ela é tão importante como a chave de abertura da porta do restaurante, né? Eu não consigo ter um restaurante se eu não tiver esse mínimo controle. Então, ela é a ferramenta que todo setor usa e deve sempre se manter atualizado. Por quê? Porque isso é a minha composição de custo. Então, eu tava falando com o pessoal. Aí, na semana passada, no leite, na minha ficha técnica, ele está composto a 2,80, que é o que que eu sempre paguei normalmente. E na semana passada, eu fui comprar leite e esse leite ele foi para R$ 4. Então, eu preciso fazer esse ajuste rápido da minha ficha técnica para que eu consiga saber se esse produto ele vai estar viável ou não, para saber se esse produto ele terá algum prejuízo ou não. E para isso eu preciso ter toda essa planilha montada, toda essa característica montada, para que a gente consiga, testar e aferir. Então a gente utiliza não somente para poder prever as receitas, para a gente poder preparar essas receitas, mas também para demonstrar o custo operacional de um prato. Então, com esses dados, eu consigo aí determinar o preço de venda final. Quando a gente fala de custo de preparo, eu estou falando não só do custo de produto, mas também do custo operacional. Água, luz, telefone, internet, aluguel, mão de obra, imposto. Eu consigo, dependendo da complexidade da minha ficha técnica, eu consigo já ter isso em todos os pratos. Em todos os meus pratos, porque cada prato é uma ficha técnica de receita. Em contrapartida, eu tenho outras tabelas, eu tenho outros produtos que são as fichas técnicas de manufaturados ou de outras preparações que são necessárias para a composição do meu prato. Então, desta forma, a ficha técnica ela é basicamente dividida desta forma. Eu tenho aí aproximadamente, tá?
33% de matéria-prima, arroz, feijão, bife, batata frita, farofa, né? Produto. Eu tenho uma média entre 20 e 25% de salários, então mão de obra, aluguel uma faixa de 12%, impostos 10%, 7% de outros custos, que aí podem ser custos de uma manutenção que você teve naquele mês, pode ser uma provisão de encargos, pode ser várias formas eu posso colocar esse custo. Eu tenho uma taxa aí de cartão, a taxa de cartão a gente está compondo aqui como aproximadamente 3%, mas isso garanto firmemente para vocês que tem uma variação muito grande mediante o tamanho do seu negócio, mediante a quanto você vende, mediante o seu poder de negociação junto às instituições. E aí nós temos uns 5% de custo de água, gás, que são fixos variáveis, né? Então, que eu tenho água, gás, que eu tenho essas características que são compostas nessa ficha técnica. Então, para isso, a ficha técnica, a gente precisa conhecer a estrutura de tudo isso, porque o estabelecimento ele vai ter a sua variável, né? Então, ele terá uma variável aí eu não estou gastando 30% de matéria-prima, estou gastando 24%, mas eu estou gastando 40% de salário. Então, o mercado ele tem algumas premissas. Dessas premissas, cada restaurante, cada estabelecimento, ele se adequará dentro da sua realidade. Pode ser que eu estou num ponto muito bom e o meu aluguel é mais caro. Então, eu preciso adequar e aumentar um pouquinho essa faixa aí dos 12%. Eu vou para 15%, 18%. Isso é muito importante, por quê? Porque sabendo todos esses custos, eu sei quantos pratos eu tenho que vender por dia, para poder pagar o custo fixo do dia. E também o custo fixo do mês, o custo fixo da semana. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Aí todo mundo fala assim: beleza, eu preciso vender tantos pratos. Eu vou tirar a minha fonte de pagamento para poder vender, para poder pagar aquele prato, são esses 7% de lucro líquido aqui que o cara vai tirar para poder pagar as contas. Então eu preciso sempre vender muito para poder pagar as contas. Não é algo tão simples e tão rápido de a gente conseguir compor. Então, a maioria das despesas dos restaurantes, elas estão focadas nas matérias-primas, salário e aluguel. Por quê? Porque sem esses 3 pontos, né, sem esses 3 fatores, eu não consigo vender na grande maioria dos estabelecimentos. Se eu não tenho matéria-prima, não adianta eu ter quem produza. Se eu tenho matéria-prima, mas eu não tenho quem produza, não adianta ter espaço. Então, isso estão diretamente ligados uma coisa com a outra, que vai me gerar os 3 pilares da ficha técnica, que são os mais importantes. Então, para o cálculo de despesa do restaurante, a gente deve contemplar todos os itens que englobam o funcionamento do local. Receita do prato com o nome, o valor do insumo utilizado, quantidades exatas para a porção, utensílios a serem utilizados, mão de obra necessária, tempo necessário. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha uma ficha técnica muito bem estruturada, para que eu consiga compor de uma forma real esse custo que, consequentemente, vai influenciar diretamente no meu planejamento financeiro. Por quê? Porque se eu estou falando sempre de custo, eu estou falando de financeiro, né? Foi aquelas planilhas que eu mostrei para vocês ontem. É extremamente importante que a gente o faça de uma forma muito bem estruturada. As informações que são sempre importantes. Tempo de cocção, cozinhar o brócolis por tantos minutos. Informações sobre guarda. Após finalizado, reservar em temperatura tal, em embalagem tal, de forma tal. Quanto mais informações eu conseguir colocar na minha ficha técnica, maior vai ser o meu controle
maior vai ser o meu controle sobre aquele produto. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente no meu estoque. Então, se eu sei que eu estou comprando carne, né? Que eu estou comprando aí, deixa eu pensar uma carne que tem, se eu estou comprando a 100, tá? A 100 é uma carne que, para eu poder fazer a limpeza dela, eu vou perder bastante. E se a minha ficha técnica não estiver compondo o fator de correção desta carne, eu vou dar a entrada com 10 quilos no meu estoque, e aí quando eu for conferir esse meu estoque, eu não vou ter mais 10 quilos, né? Eu vendi toda aquela carne, eu preciso comprar toda aquela carne, mas fala assim, tá, mas eu não vendi 10 quilos, porque a ficha técnica está errada. Se eu não trabalhar esse fator de correção, dificilmente eu vou conseguir ter uma ficha técnica e ter um restaurante estruturado. O fator de correção, ele é um fator ou multiplicador ou de redução da quantidade. A gente vai ver isso bastante mais para frente. Então, eu preciso ter também na minha ficha técnica o rendimento e o tamanho da porção. Então, exemplo, eu fiz uma receita de arroz, né, que eu fiz com 5 quilos de arroz. Desses 5 quilos de arroz, eles me renderam, mediante a hidratação, 8 quilos. Desses 8 quilos, a minha porção de arroz que eu sirvo são X gramas. Então, eu já entendo que todas as vezes que eu produzir 5 quilos de arroz, eu já estou produzindo X porções. Fica muito mais fácil de um entendimento, né? Algumas fichas técnicas, nós temos aí uma padronização de imagem, né? Eu posso até mostrar algumas para vocês, algumas padronizações de imagem, para poder facilitar para o meu colaborador, para que ele veja esse prato finalizado, para que ele veja como ele tem que montar. Hoje nós estamos a cada dia mais numa linha de padronização de pratos. Isso foi uma grande influência do fast food, tá? Isso foi uma grande influência do fast food, de padronização de prato, de padronização de sabor, e desta forma nós conseguimos que esse cliente ele sempre consuma da mesma forma, com o mesmo sabor, com o mesmo tamanho de porção. Então tudo isso é importante para a ficha técnica, porque se eu tenho lá que na receita vai 10 gramas de arroz, 15 gramas de feijão e 10 gramas de farofa, no prato vai tudo isso: 10 gramas de arroz, 15 de feijão e 10 de farofa. Então não tem diferença na medida para mim ou para outra pessoa. Agora, quando eu coloco uma pitada, aí eu já começo a ter problema nas minhas fichas técnicas. Uma colher, quanto baste. Então a gente começa a ter um pouquinho mais de problema e aí, consequentemente, vai ter a padronização e vai me facilitar. Um outro ponto que a gente não usa de jeito nenhum em ficha técnica: a gosto, né? Porque assim, a gosto é uma coisa muito empírica. A gosto, o que é meu gosto, o que é o gosto do outro cara que trabalha no turno da noite, e assim sucessivamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz com algumas nomenclaturas que a gente coloca. O custo fixo, ele é importante, aí não é na ficha técnica de operação que a gente vai fazer essa composição de custo fixo e custo variável, mas sim na ficha técnica gerencial, que entra naquilo que eu falei para vocês, aonde eu coloco impostos, aonde eu coloco os outros custos operacionais dentro da ficha técnica de cada prato, para que sim eu consiga compor todas esses custos e saber quanto eu estou tendo de lucro ou não nesse prato. Porque muitas vezes, qual é o grande problema? Quando a gente faz uma ficha técnica, eu calculo o custo de produto versus preço de venda. Então eu vou calcular, que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter uma ficha técnica aí que vai produzir um prato de contrafilé, arroz, feijão e fritas. Esse contrafilé, arroz, feijão e fritas, o custo do produto é R$ 5 e eu estou vendendo a 18. Isso não quer me dizer que esse prato tem viabilidade ou não. Por quê? Porque eu preciso saber qual é os meus custos fixos, os meus custos de mão de obra, água, luz, telefone, imposto e tudo mais que eu tenho a pagar. Então,
Quando se faz ficha técnica, nós da gastronomia, nós apresentamos custo de produto. Aí sim, os administradores, eles embutem todas essas outras variáveis dentro das fichas técnicas, colocando apenas uma linha. Ele coloca uma linha e aí, consequentemente, ele vai compor essa linha de uma forma para poder projetar esses custos. Então, o custo final e as informações nutricionais, elas são facultativas, né? Principalmente as informações nutricionais, elas são facultativas. Por quê? Porque informações nutricionais eu preciso de uma nutricionista fazendo, tá? Eu não posso sair na orelhada compondo o fator nutricional de prato. Por quê? Para vocês entenderem a complexidade de fazer uma tabela nutricional para um prato, se eu estou fazendo um prato muito simples, tá? Estou fazendo um prato de arroz. Eu vou servir um prato de arroz. Para minha receita de arroz, eu estou usando arroz, obviamente, óleo, alho, cebola e sal. Desses 5 itens que eu falei de produto para poder preparar a ficha técnica, ele tem cada um tem uma tabela nutricional. Cada um tem a sua tabela nutricional de ingredientes. Fósforo, sódio, parará, gorduras trans. Então, dessas 5 tabelas, eu gero uma tabela do produto pronto. Eu tenho a tabela da água também que eu preciso colocar. São 6 tabelas. Então, dessas 6 tabelas, aí sim eu vou ter uma tabela nutricional com informações nutricionais daquele prato. Só que, imagina só, você tem um restaurante com aproximadamente 40, 50 pratos, que não é muito, né? Não é muito. E eu tenho que fazer a tabela de tudo isso. Dá um trabalho gigantesco. E a nutricionista vai te cobrar uma boa grana. Ela vai te cobrar uma boa grana. Então, desta forma, por isso ainda não é obrigatório essa tabela nutricional para produtos de restaurante. Quem tem um diferencial. É um ponto, tá? É um ponto. Então, com todos esses dados que a gente pode ter de controle sobre estoque, despesas, lucro, o lucro desejado, é uma maneira que a gente sempre atualiza e evita que, por exemplo, o preço de um produto a ser comercializado fica defasado. O exemplo de agora, né? Se a gente está usando aí, eu estou usando na minha pizza farinha italiana, cara, não está vindo farinha italiana para o Brasil. Quem tem, quem não tem, não vai ter. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se eu tenho um produto que é importado, esse produto importado, ele vem para o Brasil como a partir do dólar, pode fazer vezes 0,5 aí, que vai sair mais caro. Então eu preciso sempre ter essa ficha técnica atualizada para que eu consiga saber a viabilidade desse produto, ou se eu preciso ou não fazer alguns ajustes de custo, né? Eu posso trocar esse meu produto que é importado por um produto nacional. Eu estou usando polvo chileno. Não, mas eu consigo usar um polvo do sul do Brasil, dos mares que são mais frios. Eu consigo usar um polvo de lá que sai mais em conta. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga aferir esses custos. Então, neste sentido, o estabelecimento de alimentação ele é um empreendimento complexo que ele visa desenvolver algumas atividades. Então, a gente tem fichas técnicas que são comerciais. Então, o prestador ele vende o que ele produz, que aí eu tenho um padrão, um parâmetro de ficha técnica, eu tenho um modelo de ficha técnica. Nós temos ficha técnica de revenda de produtos e nós temos as fichas técnicas de prestação de serviços ao cliente. Esses três modelos de fichas técnicas, eles são diferentes. Eu aplico custos diferentes e fatores diferentes. Exemplo, o que eu aplico de custo operacional, o que eu aplico de custo fixo é diferente de um produto de revenda. Então, exemplo, estou manufaturando um prato, estou fazendo lá o meu prato de arroz, feijão, bife e batata frita.
No arroz, bife, feijão e batata frita, eu tenho outros custos que são principalmente custos de mão de obra que eu preciso incluir. Agora, se eu estou apenas revendendo produtos, o meu custo de mão de obra ele é muito mais baixo, então a minha porcentagem de mão de obra é muito mais baixa. Porém, o meu custo de produto é maior. Então, por isso que eu falo o que eu falei para vocês. Não existe uma regra e aquilo tem que ser, é a máxima, não vai, é imutável. Existe o tipo de negócio que eu tenho e, consequentemente, as formas que eu vou aplicar essa ficha técnica, esse controle dentro do meu negócio. Aquela história do compro um, vendo por dois, gente, vocês vão ver que não funciona. Por que que não funciona? Porque se eu compro por um e vendo por dois, eu já sei que 50% daquilo é custo de produto, certo? É custo de produto. E aí, se eu tô sendo, vamos pensar numa forma muito simples, né? Até o tiozinho, hoje em dia, até o tiozinho que vende milho na rua tem maquininha de cartão. Então, nesse compro um, vendo por dois, eu tenho 50% de custo de produto, eu tenho mais aí aproximadamente 3% de custo de, de custo de maquininha, de administração de cartão. Eu tenho, se eu sou legalizado, eu tenho imposto em cima disso. Eu tenho um monte de coisa, então eu compro um, vendo por dois. No final da conta, eu não tenho dinheiro para poder comprar de novo. Eu não tenho dinheiro para poder comprar de novo o produto. Então, quando a gente pensa nessa questão de compra, eu tenho que comprar por um e vender por três. Aí, ok. Aí eu consigo. Por quê? Um, eu pago o produto. Dois, eu recompro esse produto para poder revender. E três, eu tiro meus custos fixos e meu lucro. Por isso que a gente vai ver muito nessa questão de compro um e vendo de revenda, a gente vê refrigerante, né? Refrigerante, a gente vai, exemplo, vou usar um exemplo bem simples. A gente vai no mercado, vai comprar um Guaraná lata no mercado custa 1,50, no restaurante custa 5. Mas justamente por isso, porque não é comprar um e vender por dois. Se ele comprar por um e vender por dois, ele vai ter problema, ele vai ter prejuízo, ele não vai ganhar dinheiro. Isso vai onerar diretamente nos custos operacionais. Então, a gente sempre tem que fazer conta em cima disso. A gente sempre trabalha dependendo do tipo de produto, obviamente, né? Não adianta eu querer comprar um produto que já é muito caro e vender muito caro, né? Fica muito difícil. Às vezes tem que sacrificar algumas margens para você conseguir ter venda. Então, cada negócio ele tem que ser olhado por um prisma diferente, tá? Para a gente conseguir compor, a gente conseguir ter uma rotatividade desse estoque, a gente ter uma rotatividade desse produto e, consequentemente, a gente ter um lucro aí recebido. Quando a gente fala de atividade de prestação de serviço, ele é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque na prestação de serviço, eu preciso sempre calcular. Prestação de serviço, para vocês entenderem, vamos usar um exemplo que é muito comum no nosso ramo: festa, né? A festa você vende sempre festa à vontade. Água, suco, refrigerante, o alimento. Então, se eu não tiver uma ficha técnica sabendo, primeiramente, quanto me custa cada exemplo, a gente vende o cardápio por pessoa. Então eu já sei que uma pessoa ela vai consumir é, 5 bolinhas de queijo, 4 coxinhas, 2 empadas, 3 copos de refrigerante, que vão me dar aí aproximadamente 600 ml, mais 400 ml de cerveja, mais 120 ml de água. Então eu preciso compor desta forma essa ficha técnica, e aí eu vou fazer pelo meu custo de produto, né? Então, estou vendendo esse cardápio a R$ 59,90. Ok, beleza, lindo. Ok, fechei meu custo de produto. Só que o que acontece na 99,9% das vezes, esse tipo de serviço é a domicílio, correto? Esse tipo de serviço sendo a domicílio, eu tenho alguns problemas que são, primeiro, eu tô vendendo um produto que no contrato
eu aceito até 20%, né? Eu consigo atender sem um custo adicional até 20% do número de pessoas. Então, se eu tenho 100 pessoas, eu consigo atender até 20 pessoas a mais. Depois aí vai muito de ajuste de contrato sobre essa questão da remuneração. Alguns sabem que 99,9% das vezes não vai ninguém, e então acaba colocando isso e não cobra se vai uma porcentagem, e uma outra parte eles acertam posterior o evento. Mas um ponto eu já sei que se eu estou com uma festa para 100 pessoas e eu preciso me programar para atender 120, eu preciso comprar, o meu custo vai ser para 120, mas o meu recebimento inicial é para 100. Então, essa diferença de custo de 20 pessoas, ela tem que ser computada. Ela tem que ser computada. Que aí, se a gente está falando em 100, 120 pessoas, a gente não tem um custo tão grande. Mas eu estou falando num casamento de 600, 700 pessoas, um evento para 1.000, 1.200 pessoas, aí o negócio começa a ficar muito grande. Então eu preciso computar isso de uma forma muito clara. E também, quando a gente falou de que essa festa é uma festa a domicílio, as pessoas não calculam os outros custos envolvidos, né, nessa festa a domicílio. Então, exemplo, eu calculei o meu custo de produto, né? Calculei o meu custo de produto, tá lindo, maravilhoso, tá redondo. E aí eu tenho que calcular também mão de obra, né? Porque essa mão de obra, normalmente, essa mão de obra é uma mão de obra freelance, que acaba tendo uma remuneração mediante os padrões de mercado melhor, né? Então já é um ponto que vai me onerar bastante. O outro ponto é que ninguém calcula o deslocamento. Aí você tá ali, você fechou uma festa desse mesmo formato para 100 pessoas, e essa festa ela é a 1 quilômetro do seu estabelecimento. Beleza, você tem um custo de deslocamento, né? 1 quilômetro, um para ir, um para voltar, são 2 quilômetros de deslocamento. Calcula isso. Se esse carro é próprio, se esse carro é alugado, calcula isso. Se esse custo de combustível é seu, se esse custo não é seu. E aí, beleza. Então, aí uma semana depois, aí você fez esse evento, você faturou aí R$ 5.000 de faturamento bruto, tirou aí de faturamento de lucro líquido R$ 1.000, tirando todos esses custos. Aí você fechou uma festa nesses mesmos moldes, porém essa festa é lá no Capão Redondo, que dá 10 quilômetros do seu estabelecimento. Então, você tem que pensar que são 10 para ir e 10 para voltar. São 20. Então, percebam que o custo fixo para este tipo de serviço, a ficha técnica, ela tem uma variável muito grande. Por quê? Porque se eu estou fazendo a 1 quilômetro, meu custo é tal, se eu estou fazendo a 10 quilômetros, meu custo é tal. Só que se eu estou vendendo um cardápio na internet a R$ 59,90 por pessoa, eu estou vendendo R$ 59,90 por pessoa. O cara não quer saber se você mora lá em Pirapora do Norte ou se você mora do lado da casa dele. Então, esse custo de deslocamento, ele é um custo que tem que ser absorvido, é um custo que tem que ser absorvido pela empresa. Ou tem que ter algumas cláusulas em contrato que vão ser pontuadas e vão ser respaldadas para o gestor, né? Ele falou assim, não, até tantos quilômetros não há custo de deslocamento, até tantos outros quilômetros há um adicional de X reais para o deslocamento. Então aí são negociações e são cláusulas que têm que ser pontuadas para que você não tenha esse problema. E isso não infira diretamente no seu planejamento financeiro. Então, um outro erro muito grande quando utilizamos
Um erro muito grande é quando a gente utiliza paras de carne ou paras de legumes para poder fazer algumas preparações, né? Fala assim, mas ia pro lixo. Ok, a gente entende que é pro lixo. E aí, muitas vezes, essa ficha técnica, o valor real a ser calculado é valor zero, né? Então fala assim, essa receita teve custo zero. Essa receita, nada, assim, nada no mundo tem custo zero. Tudo tem algum custo. Seja ele um custo que onere muito, ou seja ele um custo que onere pouco. Mas tem um custo. Um exemplo, se a gente vai fazer alguns fundos, né? Onde eu uso aparas de carne que eu normalmente descartaria, onde eu uso talos de legumes que seriam dispensados, aonde eu uso poucos ingredientes e isso me gera uma base para outros produtos. Só que eu estou usando para fazer esse meu fundo a para de filé mignon. Estou usando a para de filé mignon porque eu só uso filé mignon no restaurante, então eu vou usar a para de filé mignon que está sendo desperdiçada. Ok. Só que essa para de filé mignon, ela não tem custo zero. Você pagou minimamente nesse filé mignon 35, 40 reais. Então, o custo da sua apara é 40 reais. O custo do seu talo de salsinha é X reais. Você precisa compor isso, porque senão vai chegar um momento que isso não vai ser composto. Então, é muito importante que isso seja feito de forma pensada. Porque eu vejo a maioria dos locais calculando esse fundo com um custo zero, e não é custo zero, né? Então, quando a gente tem alguns fatores que eu estou compondo o desperdício, aí sim eu posso fazer uma ficha técnica com esse desperdício e aí computar como custo zero. Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se eu estou usando algum tipo de produto apenas por conveniência para poder fazer essa ficha técnica, esse produto não teve custo zero. Então, exemplo, eu estou usando uma carne um pouco menos nobre que a gente usa para fazer um picadinho, que a gente usa para fazer uma carne de panela, estou usando para poder fazer o fundo. Então, o meu aproveitamento dessa carne acaba sendo 100%. E aí, ela teve um custo também X que vai me influenciar na receita. Então, desta forma, é extremamente importante que a gente entenda todos esses processos de preparação de ficha técnica para que a gente consiga mensurar e quantificar. A gente consiga quantificar essas nossas preparações. Então, a ficha técnica, esse aqui é um dos modelos que eu vou apresentar para vocês. É um modelo que eu trabalho muito com ele. Ele diz assim, os valores, ele diz respeito sempre ao valor bruto, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui, peraí. Tá? Então, todo este valor aqui, ó, que vocês estão vendo, deixa eu pegar, é mais fácil pegar uma caneta mesmo. Então, este valor aqui que vocês estão vendo, isso aqui está composto em cima disso aqui. Está composto em cima disso aqui. Não em cima disso aqui, tá? Porque eu preciso sempre calcular o quanto eu preciso no total de produto para que eu consiga produzir a minha receita. E aí, consequentemente, eu tenho aqui o meu fator de multiplicador, meu fator de correção, que vai me demonstrar quanto eu preciso. Sabendo isso, cada produto ele tem um fator de correção, ele tem um fator de manipulação. Então, exemplo, se a gente falar de tomate, para o meu vinagrete, o que eu tiro do tomate é uma porcentagem. Mas para o meu vinagrete, eu tiro semente, eu tiro tudo. Então a porcentagem é diferente. Então não existe uma regra no fator. Existe qual é o meu aproveitamento para aquela receita. Então, exemplo,
se eu pegar uma cebola, cebola ela é muito característica. A gente vai tirar a casca e vai usar o restante que sobra. Então, o fator de correção da cebola, agora tomate já não, alho poró já não, salsinha já não. Então, cada produto ele acaba tendo um fator de correção diferente mediante a minha manipulação. Então, eu preciso sempre calcular isso para que eu consiga aí sim ter uma característica de custo real de produto. Então, eu já sei que para eu produzir 100 gramas de tomate, eu preciso que entre no meu estoque 105. E aí entra naquele planejamento que a gente falou na aula ontem de entrada e saída de estoque. Por quê? Porque daí eu vou saber que aquele tomate que entrou no meu estoque, aqueles 105 gramas que entraram no meu estoque, eu aproveitei apenas 100 gramas. Porque eu tive um fator de correção de limpeza, eu tive um fator de correção de desperdício, e assim vai compondo dentro da nossa ficha técnica. Então, não existe produtos, principalmente produtos hortifruti, carnes, que eu tenha desperdício zero, né? Que eu não desperdice nada, uma fração muito pequena. Então é sempre bom a gente compor. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesses números aqui, tá? Um outro modelo de ficha técnica eu vou mostrar para vocês aí embaixo. Então, isso aqui é a parte de custo, né? A parte gerencial, a parte financeira. O que vocês vão receber nas aulas são fichas técnicas de preparação, que daí elas têm o produto, elas vão ter uma ficha aqui com o produto e a quantidade líquida. E depois vai ter o modo de preparo. Então, esse modo de preparo, ele é importante que se tenha todas as suas etapas do preparo rigorosamente seguidas e também em algumas termologias mais técnicas. Tudo depende, logicamente, do estabelecimento que você está trabalhando e do conhecimento técnico dos seus colaboradores. Então, aqui a gente tem um exemplo isso aqui é a finalização de um prato, tá? Então, assim, é uma salada Caesar e na descrição do modo de preparo ele descreve: rasgar as folhas com as mãos e distribuir no prato. Segundo, adicionar o molho Caesar sobre as folhas. Terceiro, dispor as tiras de frango grelhado sobre as folhas. 4, tirar as lascas de parmesão com o auxílio de um descascador e distribuir sobre o prato. E 5, finalizar com os croutons. Então já fica intuitivo dentro da minha ficha técnica o que eu tenho que fazer. E algumas fichas dessa, nós temos aí também os modos de armazenamento. Se eu estou fazendo uma ficha técnica que não que eu não vá fazer alguma coisa, né? Que eu estou apenas manufaturando, o meu produto. Eu vou abrir uma outra aqui para vocês poderem ver. Estão conseguindo ver aqui? Então, ó, aqui nós temos os ingredientes, né? As quantidades dos ingredientes. Estão vendo, gente, o Word que eu abri? Eu estou vendo. Então, beleza. Não, é só para saber, porque como eu puxei, eu não sabia se ia vir. E aí, aqui nós temos, ó, peito de frango em pedaços, né? Procedimento: traga todos os utensílios para a área de trabalho, certifique-se em sanitizar todos os equipamentos. E aí depois nós temos aqui o método de preparo, né? Então, tempere o frango, empane com a farinha com fermento, passe no fry batter, passe a farinha com parmesão e frite por imersão por 4 minutos. Sirva na tábua de guitarra, ramecan com molho chipotle. Rendimento: um prato, validade 15 minutos, porque você vai fazer e servir este produto. E depois você vai, aqui o utensílio que você vai precisar. Em outra parte, num outro modelo, deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver se esse aqui tem... Aqui, ó, nós temos um preparo de um molho frio, né? Então, aqui no preparo do molho frio, nós já temos uma outra característica que ele já vai me falar de armazenamento, né? Então, aqui eu tenho, lá em cima eu tenho os ingredientes, né? Misturar todos os ingredientes. Rendimento desta receita, esse rendimento, ele está sendo computado por uma ficha técnica antes de criar esse receituário. E aqui ele me traz a minha validade, né? E também um descritivo das características que eu tenho que ter deste molho. Então, nós podemos fazer isso aqui, esse tipo de ficha técnica, é uma ficha técnica para a operação, tá? Uma ficha técnica operacional que eu quero que sigam tudo aquilo que eu compus, aqui. Então, isso é muito importante que a gente tenha. Eu posso simplesmente fazer esses dois itens juntos, não há problema, não há uma orientação que não possa fazer isso, mas dessa forma fica um pouco mais estruturado. Por quê? Porque é menos informação para o meu colaborador ler. Então, ele precisa interpretar menos texto e ele consegue executar de uma forma muito melhor. E aqui tem um exemplo, né? Quando a gente fala do fator de correção, ele é extremamente importante. Por quê? Porque o fator de correção, eu tenho aqui, vocês podem ver, esse aqui é uma ficha técnica do espeto baiano. Então, o rendimento aqui ele tem algumas porções. Então, ele tem o filé mignon, 300 gramas. Ele tem o queijo parmesão, 140 gramas. Ele tem farinha de trigo, 200 gramas. Farinha de trigo, 150. Leite, 200. Banana da terra, 100 gramas. Ovo, 2 unidades. Maionese, ele tem aqui 50 gramas. Ele tem 50 gramas de maionese. Ele tem pimenta biquinho, molho apimentado e o palito, que é composto. Aqui, o que tem de errado nesta ficha técnica, né? O filé mignon, eu não aproveito 100% dele. Ele tem um fator de correção que seja mínimo, né? Seja mínimo. O queijo parmesão também tem um fator de correção pequeno. Agora, farinha de trigo, leite, maionese, essas coisas que já estão prontas, eu não tenho fator de correção porque eu pego quanto me convir, né? O quanto eu entender que seja necessário para o preparo. Óleo, azeite, sal, pimenta. Então, são ingredientes que eu não tenho um fator de correção. E aí, desta forma, aqui, ó, a banana da terra foi no que ele colocou o fator de correção. Percebam que ele está colocando um fator de correção de 1,86. Então, como é que ele chegou nesse 1,86 da banana da terra? É uma conta muito simples que eu vou mostrar para vocês no Excel. A gente multiplica, então, que aqui, ó, para ele ter 100 gramas de banana, 100 gramas líquidos de banana, ele teve que comprar 186 gramas. Então, esse custo aqui com certeza está errado. Tá? Isso aqui com certeza está errado. Por quê? Porque aqui, provavelmente, ele está calculando unidade. Né? Você não paga 50 centavos no quilo da banana da terra. E desta forma, isso aqui está sendo multiplicado por isso. Tá? Então, esse aqui eu multiplico por esse para poder me dar esse custo aqui. Então, regrinha de 3 que a gente vai usar bastante aí para poder compor o nosso planejamento de cardápio e compor as nossas fichas técnicas. Então, algumas definições, né? O que é quantidade líquida? Quantidade líquida de produto ou ingrediente pronto para ser utilizado na receita. Então, quando a gente fala numa receita de cebola, né, estou usando cebola. Cebola é a cebola sem casca, pronta para eu poder usar.
Quando eu estou falando de carne do filé mignon são a quantidade dos 200 gramas de filé mignon pronto, já limpo, no corte necessário para que eu consiga usar. A quantidade bruta, sim, é a quantidade in natura da matéria-prima. Então, se eu preciso aí do tomate, se eu preciso do filé mignon, eu preciso entender qual é o fator de correção que ele tem, então quanto que eu perco na limpeza, na manipulação desse produto, para que eu consiga compor o quanto eu preciso de matéria-prima bruta. Exemplo, eu vou comprar abacaxi. Né? Aí eu pago lá, eu preciso de 1 quilo de abacaxi, e esse abacaxi está me custando lá, pelo que eu pesei, eu peguei um abacaxi, porque normalmente o abacaxi é vendido por unidade, eu paguei R$ 5 naquele abacaxi, e quando eu coloquei na balança lá, ele tinha aproximadamente 1 quilo. Quando eu fui fazer a limpeza desse abacaxi, eu tirei a casca, eu tirei a coroa, e aí ele limpo me rendeu 500 gramas. Então, o quilo do seu abacaxi, ele não está custando R$ 5, ele está custando 10, porque eu tive um fator de correção de 50% no meu abacaxi. Isso é muito importante que vocês entendam, porque daí eu vou ter que gastar R$ 10, vou ter que comprar quase 2 quilos de abacaxi para que eu consiga compor 1 quilo de abacaxi limpo ou da quantidade líquida. Então, quando a gente faz isso funciona muito como fator de correção, como fator divisor para que eu consiga ter esse indicador correto de valor. Eu sempre vou calcular o meu gasto versus a minha quantidade líquida. E aí, o rendimento é o índice percentual, a gente vai falar sempre em porcentagem, do aproveitamento que determina a matéria-prima. Então, eu vou dividir a quantidade líquida pela quantidade bruta. Então, aí eu vou ter o meu rendimento. E aí eu vou ter, consequentemente, o meu fator de correção. Eu sempre gosto de fazer essa parte do rendimento de uma forma muito simples. Né? De uma forma muito simples. A minha conta é o contrário disso aqui. Eu faço o bruto dividido pelo líquido. Que aí eu vou ter uma porcentagem de rendimento. Ambas as formas funcionam. Tá? Ambas as formas funcionam. A grande questão é que uma eu calculo, acaba sendo infração, né? Acaba me dando o número infração, e a outra eu vou calcular em porcentagem. É a única diferença. Tá? É a única diferença. O fator de correção é o índice multiplicando a quantidade líquida resultada e que deve ser o produto final para poder obter. Então, o fator de correção, ele é o indicador que eu tenho para saber a quantidade bruta que eu preciso para fazer a produção. Então, eu sei que se eu fizer essa divisão aqui de rendimento versus quantidade, versus essas duas quantidades de cima, eu vou saber o meu fator de correção. Ou vice-versa. Se eu tenho uma quantidade, se eu tenho apenas a quantidade líquida e eu sei o fator de correção, eu já sei que eu vou ter a quantidade bruta. Então, são alguns cálculos que a gente pode fazer para poder se aproximar da realidade do nosso planejamento de cardápio. Então, sempre utilizar nas fichas técnicas padronização de unidade. Então, exemplo, sempre utilizar quilo, litro ou unidade. Quilo, tudo que for quilo, eu consigo pesar. Então, exemplo, se eu compro pimenta no quilo, sal no quilo, arroz no quilo, tudo no quilo, faça peso de quilo. Sempre trabalhe com quilo. Então, eu sei que o que é sólido eu posso pesar no quilo, o que é líquido eu posso trabalhar no litro, e alguns produtos que eu posso trabalhar na unidade. A unidade ela é uma coisa um pouco mais difícil de mensurar. E eu vou explicar o porquê. Então, exemplo, eu sei que se eu comprar 1 quilo de sal, eu tenho 1 quilo, né? Vai custar X reais. Agora, se eu comprar uma unidade de óleo, eu não tenho 1 litro. Então, se eu estou fazendo a minha ficha técnica por quilo e litro, é muito mais fácil.
Porque senão eu tenho, como é que eu vou fracionar aqui essa unidade? Então eu estou trabalhando sempre em porcentagem, né, em quantidades. E aí quando eu tenho um produto que é por unidade, que é o exemplo do óleo, eu preciso usar a fração para poder fazer a conta. Então é muito mais fácil eu calcular. Eu estou aquele óleo que tem 900 ml está me custando 3,80. É só eu multiplicar a quantidade, eu dividir a quantidade, o volume pelo preço. E aí eu vou ter o valor do litro desse óleo. A gente já faz essas receitas no Excel rapidinho juntos para vocês poderem entender. E aí eu consigo compor o preço unitário do que tudo em quilo e em litro. A unidade ela pode ser transformada nesse processo. E aí eu vou ter o valor total deste item e também vou ter o custo total desse item. Valor total é sempre o valor do quilo, litro ou unidade. E o custo total é quanto eu estou usando para produzir a receita. Para produzir a minha receita. Então aqui nós temos, né, ó, o custo unitário ou o custo do produto, e aí eu tenho o custo total, que é o custo que eu estou usando para poder compor a minha receita. E por último, eu tenho o custo da porção, onde eu vou aglutinar todos esses custos da receita, para poder saber o custo total da porção. Então, exemplo, eu estou gastando R$ 1 de arroz, R$ 1 de feijão, R$ 1 de carne. Eu tenho o custo da receita de R$ 3. Que, por sua vez, vai me gerar outros custos operacionais que serão extremamente necessários. Esse aqui é um dos modelos de ficha técnica. Existem vários, como eu falei para vocês. Esse aqui é um modelo muito simples. Ele pode ser feito à mão, né? Então aqui eu insiro o ingrediente, a unidade desse ingrediente, arroz quilo, né? Quantidade líquida que eu estou usando desse arroz. O rendimento, fator de correção e quantidade bruta. Valor unitário, então o custo unitário e o custo total. E aí ele vai sendo multiplicado. E aí isso aqui a gente pode fazer na caneta. E aqui é um outro modelo, né? Então, que eu consigo calcular a quantidade de itens que eu vendi, né? Então, por exemplo, eu vendi 10 pratos de contrafilé, e o item aqui eu tenho contrafilé, vendi 10 itens a 20, deixa eu colocar aqui, a R$ 10. É para ser R$ 10, tá, gente? Coloquei a R$ 10 aqui esse item. Então, eu já sei que o meu CMV daquele prato, ele é 20%, parecendo criança desenhando. E aí eu tenho a venda total, né? Então, assim, eu vendi aqui 10, o preço de venda é 10, o CMV é 20. Então, a venda total são 100. O CMV total, ele vai ser mantido nesses 20%, né? Aqui, se ele está falando ou de percentual ou de valor, aí eu preciso ver o que meu gestor quer. E aí depois eu vou tendo as médias, né? Vou tendo os totais de média aqui para saber que categoria está me dando mais lucro ou está me dando menos lucro. Até aqui deu para entender, gente? Estão acordados ainda? Deu sim, Fábio. Não, que ninguém, Eu também. eu falo uma coisa tipo, ninguém responde. Aí eu falo assim, tô falando sozinho. Desligado, professor. É pra não fazer barulho. Não, eu sei, mas assim, aí eu faço uma pergunta, aí fica aquele silêncio, uns 5 minutos. Aí, tipo, alguém começa a responder. Eu vou abrir uma planilha para vocês verem aqui, para vocês poderem entender um pouquinho melhor como que a gente compõe. Na verdade, são duas planilhas, tá? Essa é uma. Deixa eu tentar puxar aqui. Essa é uma. Essa é outra.
começando por essa aqui, tá? Aqui nós temos uma planilha de um restaurante, tá? Esse restaurante funciona, tá em funcionamento, tá fechado agora por conta da pandemia, mas ele funciona. A gente fez toda essa implantação da ficha técnica para controle. Então, primeiro ponto, né? Isso aqui é um relatório analítico, um resumo analítico que eu vou fazer mediante a tudo que foi feito de retaguarda. Então, aqui a gente chega isso aqui no final. Aqui eu tenho insumos, né? Eu tenho meu estoque. Isso aqui é meu estoque. Eu tenho estoque, então aqui eu tenho por descrição, né? E por categoria. Então, pé suíno, rabo, orelha, proteína suína. Linguiça, paio, embutidos, anchova, peixe, frutos do mar, congelados, bebidas. Aí aqui, ó, a gente criou um grupo de pré-preparo. Então, são ingredientes que já estão manipulados, que já estão preparados, já estão prontos. E aí a gente vai criar o nosso cardápio. Então, aqui eu tenho todo o cardápio que funciona, os códigos de alguns produtos. E aqui nós temos o prato. Tá? Isso aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, acho que vocês poderem ver melhor. Tá, dá para ver assim ou vocês preferem que aumenta? Deixa eu aumentar um pouco. Dá para ver. Dá para ver, mas a gente consegue aumentar a tela se dá. Dá para ver também, eu consegui aumentar aqui. Então, beleza. Ó. Aí, nós temos aqui o setor, que é a cozinha quente, né? E nós temos aqui, o que prato é esse? Esse aqui é um filé mignon à parmegiana, correto? Então, o que eu tenho nesse filé mignon à parmegiana? Eu tenho 150 gramas do item 4008. Eu tenho 100 gramas do item 414. Eu tenho 60 gramas do item 1003. Eu tenho 10 gramas do item 1004. Eu tenho 150 gramas do item 402. E eu tenho aí 50 gramas do item 9000. Então, isso aqui está me compondo o quê? Custo, tá? Custo do prato. Então, percebam que a unidade aqui está toda por quilo. Foi uma conversão que eu fiz tudo para quilo, né? Tudo que eu conseguia pesar, a gente colocou tudo em quilo. E o preço unitário. Então, o rendimento aqui, a gente colocou 98%, porque é uma margem de 2% de segurança que a gente tem aí nesse rendimento, porque os outros custos já foram feitos na quantidade lá. Aqui nós temos a quantidade bruta. Então, somando tudo isso aqui, né? Eu tenho um bruto de 530 gramas e um líquido de 520 gramas. Então, este prato de filé mignon à parmegiana, ele tem um peso de 520 gramas. Se eu quisesse calcular tudo isso no quilo, então quanto custaria 1 quilo desse prato, eu consigo calcular através de algumas fórmulas. E aqui está aquela descrição que eu mostrei para vocês. Então, que é o modo de preparo. Esse modelo de ficha técnica aqui, eu posso deixar na minha operação. Eu consigo deixar dentro da cozinha para os meus colaboradores consultarem. E não ter dúvida no modo de preparo. E desta forma, eu tenho para todos os pratos. Então, cada prato que eu tenho é uma ficha técnica individual que eu tenho que montar. Né? Que eu vou montando. Então, essa aqui tem bastante. Ainda não tem tantas igual aos outros. Então, eu vou percebendo que a gente tem. E aí, eu vou mudando, né? De coloração. Eu vou fazendo outras colorações para a gente poder compor. Nós temos a sobremesa e aqui nós começamos o pré-preparo. Né? Então, que é o pré-preparo da base de tudo isso. Então, eu sei que para eu produzir o arroz branco, eu preciso aí de 4 quilos de arroz, eu vou usar 20 gramas de sal, 20 gramas de alho, 10 gramas de sal, 20 gramas de óleo e 8 litros de água filtrada. Beleza. Então, na soma de tudo isso aqui, esse arroz pronto, eu tenho 12 quilos de arroz pronto. Eu gastei para poder fazer essa receita R$ 11,38. Então, eu gastei aqui R$10 de arroz. Eu gastei 42 centavos de alho. Gastei 2 centavos de sal. 9 centavos de óleo. E eu gastei aí
8 centavos de água filtrada. E aí ele me deu um rendimento de 12 quilos, né? Então aqui eu tenho o peso total, que depois quando eu pego este rendimento e divido por esse custo, que é o que está sendo feito aqui, ó, eu divido o rendimento pelo custo que eu tenho de receita, eu tenho o meu custo do quilo. Então, o quilo do arroz pronto me custa 94 centavos. Me custa 94 centavos. Então, quando a gente tem aqui esse custo de arroz pronto, depois ele vai ser passado para cá. Então, lembra aqui que nós temos, ó, o arroz branco pré-cozido, custando 94 centavos o quilo desse arroz branco. Então, uma porção de 100 gramas custa 14. E aí é desta forma que a gente consegue compor essas fichas técnicas para poder saber o custo desse prato. Então, entendendo esse custo de prato, entendendo que eu vou somar todos os meus custos, eu vou para o meu custo de mercadoria vendida, que é o ponto mais importante, né? Então, nós temos aqui, subindo, então nós temos o grupo desse cardápio, aqui é um resumo analítico, tá? Nós temos o produto, então nós temos aqui, ó, aquele filé mignon à parmegiana. Ele me custa R$ 8,00, eu estou vendendo a R$ 35,90. Eu vendendo ele a R$ 35,90, ele vai me dar uma margem de CMV. Então, se eu colocar aqui, ó, cadê? Deixa eu só ver qual que é a aba dele aqui. Tá. Percebam que aqui, ó, eu tenho um comparativo de preços, né? E aqui eu tenho os impostos, ó, impostos, ICMS, eu tenho receita, eu tenho os outros impostos que são compostos em cima, que foi aquilo que eu falei para vocês. Dependendo do tipo de planilha que eu estou fazendo, eu já componho algumas coisas. Eu posso colocar uma linha aqui também. Eu posso colocar uma linha aqui também e inserir um custo. Então, exemplo, se eu colocar aqui como CMO. A gente vai falar disso já já. CMO, eu sei que isso aqui é igual a esse vezes 20%. Então, eu estou compondo aqui e eu vou tendo a minha característica. Deixa eu ver como é que ele está multiplicando aqui, que eu preciso corrigir. W esse. Pronto. Então aqui ele já tem uma composição no meu preço de venda aqui, né? No meu preço de venda ele já está debitando os impostos, ele já está debitando o CMO, que é custo de mão de obra, e aqui eu tenho uma receita líquida. Então, para o meu filé à parmegiana, eu tenho aqui R$ 8,00 de custo de produto, mais R$ 2,30 de impostos, mais R$ 1,80 de mão de obra, e aí eu posso incluir mais uma fração, lembra daquela porcentagem do prato que eu mostrei para vocês no início? Eu consigo inserir todas essas contas aqui, e eu tenho uma forma analítica de conseguir ver isso. Aqui nós temos automatizado também umas carinhas. Estão vendo umas carinhas vermelhas, umas amarelas e umas verdes. Essa carinha verde, ela tem uma porcentagem. Então aqui, ó. Aí eu preciso ver onde eu coloquei. Mas tem aqui, ó. A carinha verde, ela vai, não é aqui. Ela vai até 20, se eu não me engano, 25%, 28%, ela fica verde. Abaixo de 26% e acima de 30% ela fica vermelha. Então aqui é só um indicador mais fácil de a gente poder entender. Então se eu subir aqui, percebam que a carinha aqui está amarela, né?
Se eu baixar meu preço aqui para R$ 29,90, a minha carinha ficou vermelha. Ó, minha carinha ficou vermelha. Agora, se eu subir esse meu preço aqui para R$ 31,90, a minha carinha aqui já ficou amarela. Tá vendo que ela calcula em dois lugares diferentes? E se eu colocar aqui um custo bem baixo, colocar aqui a R$ 15, colocar R$ 15, eu vou ter alguns fatores que são multiplicadores. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Aí, essas planilhas, elas são totalmente automatizadas, né? Então, é muito mais fácil a gente trabalhar e a gente compor aqui o custo. E é muito importante que, lembra que a gente viu lá os insumos, né? Então, se eu pegar aqui, ó, contra filé, cadê o filé mignon? Filé mignon tá me custando aqui R$ 35 o quilo, né? Então, desse quilo, eu tenho um aproveitamento de apenas 74%. Só que se eu colocar aqui esse filé mignon, ele subiu, ele estourou, ele foi para R$ 45 o quilo. Quando eu vou no meu cardápio aqui, ó, olha quanto voltou a custar o meu parmegiana. De 8 ele foi para R$ 10,57. É uma forma que a gente consegue fazer uma análise muito rápida para a gente ter alguns indicadores de resultado. Então, nós temos esses modelos de fichas técnicas que são bem compostos. Este outro modelo é um modelo que é um pouco mais simples, mas também é super usual, e aonde a gente tem basicamente esses mesmos relatórios, né? Aqui de uma forma um pouco menos analítica, nós temos o nosso relatório aqui para composição, tá? Então aqui nós temos o código do produto, o item de venda, né? Então o que eu estou vendendo, a unidade de medida aqui é sempre uma unidade, tá? Então é sempre um cheeseburger, me custa R$ 7,80, preço de venda R$ 31,90, CMV de 24%. E aqui eu tenho uma outra aba que se eu quiser fazer algum reajuste em porcentagem, tá? Então, exemplo, eu quero aumentar o cheeseburger em 20%. Eu coloco 20 aqui, ele já vai me dar o preço de venda sugerido, né? E também vai me dar o meu CMV sugerido também. Lógico, eu não vou colocar 38 e 28, aí eu vou ajustar isso para mais ou para menos para poder compor. Aqui também nós temos aquela mesma planilha de estoque, né? Um estoque, esse aqui é um estoque bem grande, que foi aquilo que eu falei para vocês ontem na aula. Isso aqui é estoque de um restaurante que não é tão grande, tá, gente? Que não tem tantos itens igual um hotel. Então, nós temos aqui os setores de congelados, setores de proteínas, setores de manufaturados. Olha o tanto de produto manufaturado, que são produtos que são produzidos dentro do restaurante. Parte de hortifruti, parte de itens secos, né? Tudo que é mercearia, estocáveis, laticínios, pães e bebidas alcoólicas, né? E não alcoólicas. Então, é um estoque que ele tem aí, vamos chutar mais ou menos. Deixa eu pegar aqui, deixa eu selecionar aqui. Chutando por baixo aí uns 200 itens, tá? Só nesse estoque. Então, por isso que a ficha técnica, ela está diretamente ligada àquele planejamento que a gente falou administrativo, né? A partir do momento que eu componho aqui a minha ficha técnica de manufaturado, eu vou usar um exemplo bem simples aqui em cima, que é um dos primeiros e é o mais fácil de vocês entenderem. Eu estou fazendo aqui um hambúrguer de 180 gramas, tá? Para eu completar aqui 180 gramas, eu preciso de 99 gramas de patinho e eu preciso de 94 gramas de peito. Por quê? Porque o fator de correção dos dois são diferentes. O patinho é uma carne que tem um pouco mais de membranas, um pouco mais de fibras. O peito já não. O peito eu vou perder muito pouco. Beleza.
Estou compondo aqui o custo unitário, então aqui ele vai estar puxando lá na frente, e aqui, ó, perceba que eu estou calculando o valor total, que é o custo, vai a quantidade bruta, nunca, porque senão eu vou ter um valor errado, né? Porque eu vou estar com, eu tenho o custo de 180 gramas desse hambúrguer. Esse hambúrguer que me custa aqui os 3,31 aqui. Aí, se eu fizer um fator multiplicador, então que eu vou somar toda essa quantidade daqui e vou dividir pelo quilo, né, por essa quantidade aqui, ó, eu vou ter o valor do quilo, né? Eu vou ter, então, se eu pego, foi aquilo que eu falei para vocês um pouquinho antes. Quando eu pego o meu rendimento e divido pelo valor da minha porção, eu vou ter o indicador de quanto custa o quilo desse produto. Então é muito mais fácil de a gente compor. E aí, de novo, para cada item que eu tenho manufaturado, seja um molho, seja uma massa, seja um prato, eu vou ter que ter uma ficha técnica para poder compor. Então percebam que a gente tem muitos produtos. A ficha técnica ela é extremamente importante. Olha o tanto de ficha técnica que tem. Cada ficha técnica, cada aba dessa, ela tem vários produtos dentro. Então nessa aqui de manufaturados, aqui nós temos mais de 40. Deixa eu até ver que número que chega aqui. 51 foi a última que foi feita. E aí nós temos as fichas técnicas dos pratos, né? Então aqui nós temos uma batata canoa, o óleo vegetal e o papel manteiga. Isso aqui, o óleo vegetal, quando a gente tem fritura por imersão, principalmente, é algo que é difícil a gente mensurar, né? Porque assim, eu coloco na minha fritadeira uma quantidade grande de gordura, e dessa quantidade grande de gordura eu faço muitas frituras. Mas eu tenho um custo desse produto, né? Eu tenho um custo desse produto. Que ele seja mínimo na sua composição de ficha técnica, ele tem que ter. Ele tem que ter, tá? Isso é bem importante que a gente coloque. E a gente vai compondo cada prato com a sua ficha técnica para a gente poder ter a nossa viabilidade. Aqui eu tenho um resumo daquilo que a gente vê naquela parte do cardápio, né? Então eu sei que está me custando R$3,80, eu estou vendendo esse produto a R$23 aproximadamente, né? O quilo está me custando R$23, estou vendendo esse produto aí a R$34,90. Alguns hambúrgueres aqui que são mais... Quanto mais coisa eu tenho, mais longa vai ficar essa ficha técnica. Um exemplo que é muito claro, as pessoas muitas vezes não colocam na ficha técnica, é embalagem de produto. Então, exemplo, percebam aqui que eu tenho um papel manteiga, né? Esse papel manteiga ele vai em todos os produtos. Então, ele é um custo que eu preciso colocar na minha ficha técnica para que eu não tenha déficit, para que eu não tenha nenhum erro, né? Então eu vou lá no meu estoque, aí falo assim, não tem, mas não tem por quê, né? A partir do momento que eu tenho esse produto, ele tem que estar composto na minha ficha técnica. Embalagem para delivery, a mesma coisa. Quando eu estou fazendo, aí eu vou usar o exemplo do Marcos de novo. Quando eu estou fazendo a minha ficha técnica da pizza, eu preciso computar lá no meu custo de produto a caixa que eu estou usando. Se eu não tiver caixa, eu não vendo delivery, né? Meio simples de entender. Então a gente vai compondo de várias formas. Aqui eu quero achar um que são os eventos. Aqui, ó. Lembre quando eu falei para vocês mais um pouquinho antes sobre a questão do custo do evento, né? Isso aqui eram alguns eventos que a gente tinha lá. Então aqui é o custo do produto, da porção do evento, né? E aqui é o cardápio do evento. Então eu sei que um cardápio aqui com todos esses itens. Então, nós temos aqui, ó, esses Scramble Bikes. Ele vai ter duas saladas, ele vai ter duas batatas, ele vai ter duas Buffalo Wings, bolinho de arroz, pastel. Tudo isso aqui são porções, tá? São porções, ele vai consumir aproximadamente 2 cervejas, um refrigerante e 2 águas. Então, o custo deste cardápio, para mim, é de R$39,70.
e esse cardápio era vendido a R$ 218 aproximadamente, né? Só que dentro desses valores, a gente está só calculando o produto, tem os outros custos que eu já citei para vocês, que são extremamente importantes. Então, dessa forma, para a gente poder compor uma ficha técnica, nós precisamos entender o que é o fator de correção, né? Deixa eu abrir uma aba nova aqui e eu consigo explicar para vocês de uma forma melhor. Pronto. Então, o que é o fator de correção, né? Eu calculo ele. Isso aqui, gente, vocês podem fazer na mão, não há problema. Eu estou fazendo no Excel para ficar um pouco mais didático, né? Então, o fator de correção é aquele, eu sempre vou ter o produto. Esse produto ele vai ser composto por PB e produto líquido. São essas duas porcentagens. Então, deixa eu colocar aqui. Cebola, alho, tomate e assim sucessivamente. Então, e no meio desses dois, eu tenho o fator de correção. Eu tenho o fator de correção aqui. Então, eu sei que eu preciso da minha receita, eu preciso aqui de 500 gramas de cebola. Eu preciso de 200 gramas de alho. E eu preciso de 1 quilo de tomate. Então, deixa eu colocar só de uma forma que tem que ser 0,5. Aqui 0,2, senão ele vai dar errado a conta. E aí, eu não sei quanto eu tenho de produto, quanto eu vou precisar. Então, eu já sei que como que eu faço para ter uma tabela de fator de correção. É muito simples. Eu vou ter aqui sempre o rendimento. Então, eu sei que o meu produto bruto, meu PB, ele vai ser 100%. Ele sempre vai ser 100%. Então, eu vou pesar aqui os meus 100 gramas de cebola, ele vai ser 100%. Né? Ele vai estar sempre ali, eu vou comprar os meus 100 gramas de cebola. Quando eu tenho o meu produto líquido, meu PL, ele vai... da minha cebola, quando eu pesei aqui, eu tinha 1 quilo. E quando eu fui limpar essa cebola, que eu tirei tudo, eu aproveitei apenas 900 gramas. Tá aqui a nossa conta, né? Tá aqui a nossa conta. É uma regrinha de 3, bem simples. Dá para fazer. Mas de uma forma muito mais didática, então que eu sei que 1 quilo eu aproveitei 90 gramas, então aqui eu tenho produto líquido de 90%. Eu tenho 90%. Eu posso tanto calcular desta forma, né, colocando a porcentagem de aproveitamento aqui, né, de aproveitamento. Então aqui, se eu colocar aqui esse fator aqui é 90%, aqui eu vou fazer uma conta que é igual esse vezes esse. Ao contrário. Então eu sei aqui que eu vou precisar. Deixa eu só inverter para ficar mais fácil. Então eu vou colocar que é 500, que é 90, dividido por 500, por 0,5.
Não, tá errado. É do outro jeito mesmo. Eu me confundo um pouco porque eu sempre faço do outro jeito, gente. Para eu ter aqui 50 gramas de cebola líquida, eu vou ter que ter 55 gramas a mais de produto, tá? Da forma que eu faço, nós temos aqui esses mesmos dois indicadores. Deixa eu tirar daqui e colocar aqui do lado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir este por este, tá? Então, deixa eu começar aqui. 99... 97, 96, 95, 94. E aí eu vou dividir aqui sempre será 100% o produto líquido, né? E aqui o produto, o fator de correção, o FT, ele vai ser produto bruto dividido por produto líquido. Então eu sei que de um produto que eu aproveito 99%, o fator de correção dele é de 1,01. Eu sei que um produto que eu aproveito 90%, o fator dele é de 1,11. E agora, se eu inverter aqui, ó, essas contas, se eu inverter essas contas aqui, se eu colocar aqui que o meu aproveitamento da cebola é de 90%, então eu coloco aqui 1,11. E aqui eu vou calcular esse, que é igual a esse, vezes 1,11. Então eu tenho aqui. Vocês perceberam que a conta foi igual? A conta foi a mesma? Deixa eu colocar aqui também 500 gramas de tomate. E aqui eu coloco 90%. Então, que é esse dividido por esse. Ao contrário. A divisão ao contrário. Então, um dos indicadores aqui da cebola, a conta ela dá o mesmo resultado, tá? Só que aqui, desse formato aqui, ele já me dá a quantidade bruta direto. Aqui eu preciso somar, tá? Essa é a grande diferença. Aqui eu preciso somar com esse aqui, para poder me dar a quantidade, e aqui não, aqui ele já me dá a quantidade correta. Por isso que eu sempre prefiro trabalhar desta forma. Isso aqui não está errado, tá? Essa forma aqui não está errada, longe disso. Ela traz o mesmo resultado, porém eu preciso da soma, né? Preciso somar esse indicador. E aqui, quando eu coloco desta forma na ficha técnica, eu já tenho aí uma composição de custo, né? Tem uma composição de custo que é muito mais fácil de eu chegar, é muito mais rápido, é muito mais simples que a gente consiga compor. Então, essa tabelinha de fator de correção, ela é basicamente isso, ela vai trabalhar a quantidade bruta dividido pela quantidade líquida, que consequentemente vai me trazer se esse produto tem um fator de correção muito alto ou não. Por quê? Né? Por quê? Porque quando a gente calcular aqui, vou usar um exemplo que eu gosto bastante, bacon. Né? O bacon, ele me custa R$ 12,90 o quilo. Então, isso aqui é monetariamente. Eu preciso, né? Eu preciso de 1 quilo de bacon. Tá? Aqui eu preciso de 1 quilo. Eu já sei que o fator de correção
Então, aqui é o peso líquido. Eu já sei que o fator de correção, que o FT do bacon, ele é de 1,63. 63, isso mesmo que eu tinha calculado. Então, qual é a quantidade bruta que eu preciso de bacon? É simples. Vou multiplicar esse por esse. Então, eu já sei que eu preciso de 1,6 kg de bacon para poder ter meu 1 kg líquido. Então, aí vem a grande questão. O valor. Então, eu já sei que para a minha receita, esse 1 kg de bacon da minha receita não está custando apenas R$12,90. Então, eu vou calcular esse R$12,90. Então, esse custo de quilo deste bacon aqui, ele é de R$21,03. Então, na minha ficha técnica, lá na frente, quando eu vou fazer esse fator, o meu bacon está custando R$23. E aí, você pede para o seu cara de compras ele comprar 1 kg de bacon, ele vai lá e te compra 1 kg de bacon. Só que esse 1 kg de bacon aqui, ele não vai render 1 kg pronto, né? Depois de ser manufaturado, depois de ser preparado. Então, desta forma, é importante que a gente conheça esses produtos, que a gente consiga trabalhar esses fatores de correção para que a gente consiga sim aí melhorar os nossos processos de estoque. Porque se eu não conseguir exemplificar isso aqui para o meu gestor, se eu não conseguir exemplificar isso aqui para os meus superiores e falar assim, cara, eu preciso de 2 kg de bacon para poder fazer essa receita. Mas na receita só pede 1. Mas o fator de correção do bacon é de 1,63. Então, eu vou aproveitar 40% desse bacon só. Eu vou aproveitar 40% desse bacon só. Então, isso é extremamente importante para que a gente consiga melhorar esses valores de estoque, tá? Que a gente consiga ter essa característica. Pessoal, deu para entender aqui? Tem alguma dúvida? Podem perguntar. A gente dá sequência nos slides aqui. Nenhuma dúvida? Todas, Fábio. Não. Qual a dúvida, Lu? Todas. Assim, você falando é fácil. Eu quero ver a gente fazer uma. Não, mas vamos fazer. Como? Vamos fazer. Então, só vai aprender fazendo mesmo. Não, Tem uma ideia de como vai ser, né? Porque assim, esse modelo de ficha técnica, vamos começar com isso aqui, ó, com o básico, entendeu? O básico a gente vai falar aqui do ingrediente, a unidade, né? Aí eu vou dar uma receita para vocês. Vou dar uma receita para vocês, vocês vão calcular essa ficha técnica. Então, exemplo, a receita ela vai ter quantidade líquida, ela vai ter X gramas de cebola, X gramas disso, X grama daquilo, X grama daquele outro, X grama daquele outro, daquele outro. Sabendo que essa ficha técnica, a cebola ela tem um fator de correção de tanto, o alho de tanto, o óleo de tanto, entendeu? Então, assim, e vai calcular. Que aí vocês vão ver a diferença do custo. Vão ter essa diferença do custo. Como que a gente vai chegar no número do fator de correção, professor? Eu vou passar para vocês. Tá. Já é um número pronto, então. Não é pronto. Que entra naquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Depende muito do quanto eu estou usando, né? Então, exemplo. Se eu pegar um produto alho poró, né? Tem alho poró, tem pessoas que só usam a parte verde do alho poró, então é só a parte central, e tem pessoas que usam aquela parte do bulbo, aquela parte mais branca também. Então, eu preciso entender o quanto eu vou usar desse alho poró, mas fiquem tranquilos que nessa atividade, as receitas que terão os produtos, elas terão o fator de correção de cada produto. Então, alho poró, o fator de correção é esse, cebola é esse, e vocês vão calcular isso em cima.
Vamos calcular isso em entendi. cima, entendeu? Mas assim, entra muito nisso. Professor, Oi. essa fórmula é uma fórmula, ela já está pronta, né? Assim, vocês podem fazer, né? Vocês podem fazer essa questão, mas é muito mais importante que eu entregue uma ficha em branco para vocês. Eu vou entregar os produtos e o fator de correção para vocês. E aí vocês vão me entregar essas fichas de receitas compostas, escritas, tá? Ô, Fábio, professor, depois também você vai ensinar a gente como chegar no fator de correção, assim, quando a gente precisar pegar esse número do zero. Então, mas está aqui, é justamente isso. É isso que eu expliquei agora. Exemplo. Quanto que eu aproveito? Então, exemplo, muito simples. Se eu peguei uma cebola, né? Peguei uma cebola. Essa cebola, ela me pesou, peguei e coloquei na balança a cebola in natura do jeito que eu peguei. Ela pesou 250 gramas, tá? Olha no Excel aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui, cebola. Peso 1, tá? Vou colocar como peso 1 aqui. Peso 1, 250 gramas. Aí, o peso 2, depois que eu tirei a casca, e barra aquele bulbo, aquela raiz, vou colocar como raiz. Eu tive aqui um aproveitamento dessa cebola ele pesou 200 gramas, depois que eu tirei tudo isso. Tá? Então, eu tenho aqui... Aí a gente faz aquela regrinha de 3 que é bem simples. Eu tenho aqui, ó, 250, que é igual a 100%. $200 é igual a X. É igual a X. Isso aqui eu já vou saber quanto que eu tenho de aproveitamento. E aí, eu vou na minha tabela aqui, ó, e vejo qual é o fator de correção que eu vou aplicar. Então, exemplo, eu vou fazer aqui, ó, façam aí nas calculadoras para mim. 200 vezes 100 dividido por 250. Oitenta. Então, eu tive 80% de aproveitamento, correto? Então, se eu tiver 80% de aproveitamento, eu vou usar esse fator aqui, ó. Ah, tá, tem uma tabelinha, beleza. Essa tabela que tá falando. Entendi, Elton. Essa tabela que tava automaticamente ele vai dar essa tabelinha pra gente, né? Sim, eu vou mandar para vocês. Daí eu coloco aqui assim, eu vou começar do 1, né? Então aqui tipo 99%. Lembrem que aqui é sempre aproveitamento, tá? Deixa eu colocar aqui PL. Deixa eu colocar em aproveitamento. Ela limpa, porcionada e tudo. Isso. Ela pronta para uso. Tá? E aí eu faço aí eu posso fazer de 99 a 90, de 89 a 80, e eu faço várias linhas para vocês poderem ter todos os números. Então, percebam como isso é importante, que a gente saiba calcular isso para a gente poder saber mensurar meu estoque. No seu caso lá, Marcos, quantos quilos de tomate você precisa pedir? É que você usa um tomate italiano enlatado, né, ou fresco? Para molho, você fala? É. Lá nós usamos tomate Tébora, tomate fresco, faz molho todo dia. Então, molho, mas a gente só moe ele na máquina. Então, mas você moe, só que dessa moenda você deixa escorrendo para poder perder água, correto? Não, como é que funciona? A gente moe ele direto e tempera e manda. Aí na praça tem uma concha que ela tem uns cortezinhos, essa concha. Aí quando o pizzaiolo pega uma concha, ele dá 2 batidinhas para tirar só o excesso mesmo, se tiver muita água, mas sempre vai com um pouco de água, então acaba não perdendo tanto, mas perde também. Mas tem o fator de correção.
Porque depois, você chega no final da noite, aquela água ficou lá. Sim, perde. Então, aquela água... Deve perder uns 30%, mais ou menos. Então, e aí, se a gente fizer essa conta, muitas vezes eles calcularam que o quilo desse molho temperado, custa R$10 e está custando 15. Sim. E está custando 15. Porque assim, gente, se você não fizer esse fator de correção, isso vai dar uma baixa no seu estoque. Porque, exemplo, se eu comprei, né? Vamos lá, eu comprei, fazer uma conta aqui para vocês poderem ver. Eu comprei 100 quilos de tomate. Quantos gramas mais ou menos tem a concha? 100 gramas? Por aí, 150 gramas. 0,150. Tá? Então, se eu estou fazendo aqui o meu molho de pizza, e eu comprei 100 quilos de tomate, eu tenho que então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou dividir 100 quilos de tomate, dividido, né, por 150 porções, por 150 gramas, que é a porção. Então, 100 quilos de tomate, eu tenho 600 porções. Tá? E aqui eu tenho o número de porções. Só que eu sei que desses 100 quilos de tomate, eu tenho um fator de correção de 30%. Né? De 30%. Então, eu vou fazer aqui um fator diminuindo. Tá? Então, eu sei que esse aqui é igual a esse, dividido por... A gente falou de 30%? 30%. Então, ele está aproveitando 70%, 1,43. Então, na verdade, eu tenho aqui apenas 70 quilos de molho. Eu tenho apenas 70 quilos de molho aproveitável. Olha como diminui. Olha como diminui isso aqui. Eu diminui 200 porções. Aí, beleza. Eu diminui 200 porções. Então, vamos colocar aí que cada porção dessa, né, e esse aqui custe... Né, que essa porção aqui custe, vamos colocar 2,50, tá? Então, esse aqui que é igual a esse, vezes 2,50. Eu tenho R$1.600, R$1.600 de custo. Vou fazer a conta diferente. Eu preciso achar o valor dessa porção aqui, tá? Então, só que essa porção aqui, ela vai... Eu tenho esse dividido por esse, eu vou ter uma diferença. Eu vou ter um acréscimo aqui no custo da porção. Essa está custando R$2,50. Essa aqui vai custar pelo menos... Vou fazer uma vez. Quanto está pagando o quilo do tomate? Mais ou menos, Marcos, só para poder fazer uma conta aqui. Aí você me pegou, professor. Esse número eu não tenho. Vamos colocar um número redondo aqui, R$5, tá? Tá R$5 o quilo. Então aqui eu vou ter R$500. Então eu vou fazer aqui. Agora eu vou colocar aqui R$500. Aí eu vou calcular o valor correto da porção, tá? Então que é esse?
Esse tomate me custou R$500. Então, para eu poder fazer eu vou fazer aqui o quanto eu gastei, correto? Dividido pelo número de porções que eu tenho. Então, ó, a porção de molho aqui está custando 75 centavos. Em contrapartida, eu tive uma redução desse molho. Deixa eu só, eu já quero aqui. Então, eu vou calcular aqui, tá? Esse número de porções, né? Então, esse valor aqui, dividido pelo número de porções reais que eu tenho. Olha a diferença de valor. Então, a gente tá com uma diferença de 32 centavos em cada pizza. De 32 centavos em cada pizza que está sendo preparada. Então, imaginem quantas mil pizzas vocês vendem por mês lá, mais ou menos. Umas 5.000 pizzas. Isso só no Morumbi. Então, só no Morumbi. Então, vamos colocar isso aqui. Vezes 5.000. Eu tenho uma diferença. A gente está achando uma diferença aqui de quase pouco menos de R$2.000. Só num produto. A gente está falando aí de R$24.000 no ano. Será que o seu gestor ia ficar feliz se ele soubesse disso? Ah, sim. Se conseguisse economizar mais em cima disso. Entendeu? Então, mas para isso tem que ter a conta correta. A conta tem que ser correta para que a gente consiga ter esses indicadores, né? Então, assim, exemplo, porque algumas coisas, quando eu faço esse tipo de conta aqui, ó, quando eu faço isso aqui, parece que é barato. Parece que é barato. Mas quando eu faço a conta correta do rendimento, não fica mais tão barato assim. Já não fica mais tão barato assim. Então, a gente tem que pensar dessa forma para que a gente consiga entender como isso funciona. Bom, basicamente algumas competências, né? Mediante a isso a gente consegue gerenciar, né, um estabelecimento de preparo de alimentos, calcular a quantidade por pessoa. Por quê? Porque se eu já sei quanto eu vou precisar de cada produto mediante aquela ficha técnica, consequentemente eu já sei quanto que eu vou ter que preparar, né? Preparar a lista de compra desses alimentos, porque se eu sei o rendimento desses alimentos, eu vou saber quanto eu preciso de alimentos para pedidos de venda, calcular o preço de custo de venda de um cardápio, foi aquilo que a gente falou, para a gente poder formar o nosso valor final, e aí sim, consequentemente, entender o desperdício, o rendimento de cada alimento, tá? De pimenta até o nosso prato pronto. Então, e também identificar quais são os produtos que mais vendem. Meu PowerPoint travou, gente. Quais são os produtos que mais vendem e os que menos vendem. Os que menos vendem no meu cardápio. Então, dessa forma, é super importante essa disciplina e esse ponto da disciplina, porque só assim a gente vai conseguir mensurar, o quanto esses pratos custam realmente. E eu adianto para vocês, tá? Vocês vão nos restaurantes agora, vocês vão começar a fazer conta. Você vai olhar o prato pelo valor de venda do prato, e depois você vai falar, isso aqui está custando mais ou menos tanto. É meio engraçado isso. É bem engraçado isso que a gente começa a fazer e não percebe. Então, para a gente entender, que a gente vai falar disso na próxima aula, alguns processos de gerenciamento, né? Então, tudo está envolvido com esse gerenciamento administrativo de controles. Por isso que eu falei que a gente faz o link entre as duas disciplinas, de planejamento de cardápio e também a disciplina de administração, né? E a gente vai falar na próxima aula sobre algumas coisas dos controles que são essenciais, né? Para poder trazer esses resultados.
entender algumas coisas. Então, a gente vai entrar muito aqui, né? Que é o custo da mercadoria vendida. E a gente vai entender qual é a fórmula que a gente vai encontrar para poder chegar naqueles custos, para poder chegar no custo de matéria-prima versus receita. E aí a gente vai fazer mais algumas contas para poder entender tudo isso. Tá bom? Umas coisas aí para a gente discutir na próxima aula. Senão fica muita informação, muita conta para vocês numa aula só, vocês vão ficar doidos. Gente, dúvidas? Podem perguntar. Acho que pra gente sanar tudo aí, pegar a manha mesmo, é só quando começar a fazer mesmo. Só quando começar a fazer. E aí, lógico, aquele negócio, a gente começa gatinhando, depois a gente começa a andar, depois a gente começa a correr. Não adianta nada eu jogar na mão de vocês uma planilha de Excel toda completa lá, que você não sabe o que tem que fazer. Não é toda automatizada. Assim que vocês começarem a entender isso, aí sim, gente, planilha eu compartilho com vocês sem problema algum. Não tenho problema com isso. Compartilho com vocês, vocês vão ver como facilita, mas não adianta eu querer fazer se eu não entendo o processo. Né? Se eu entendo os porquês, aí se eu não entendo o processo, fica difícil de eu saber o que eu tenho que fazer. Tá? Eu vou tentar formatar essa atividade hoje para vocês, e aí eu já aviso, já posto lá para vocês poderem pegar. Mas já tem uma atividade na pós-aula 3, que é uma atividade mais simples, né? Eu vou até colocar o link no grupo aqui, deixa eu entrar no meu Google Drive, para vocês poderem ir quebrando um pouquinho essa cabeça, porque influencia no fator de correção. Né? Como eu mostrei para vocês como é que calcula, fica um pouquinho mais fácil vocês responderem as questões lá. Já está aberta 3, professor? Já. Ah, tá. Deixa eu copiar o link aqui que eu já envio para vocês. São cinco questões, tá, gente? Só que vocês vão ter que fazer um pouquinho de conta aí para chegar nos resultados. Abrindo o WhatsApp aqui.